Olá, agora vamos estar falando sobre os adjetivos possessivos. Então, vamos começar. Um adjetivo é uma palavra ou conjunto de palavras que modifica, ou seja, descreve, um substantivo. Então, já estamos aqui lidando primeiramente com o contexto do que é um adjetivo de uma forma geral. Então, temos aqui a modificação de um substantivo, por exemplo, boy e girl, ou um pronome, como por exemplo, we e it, ou seja, palavras utilizadas para substituir os substantivos para assim evitar repetições desnecessárias. Os adjetivos podem vir antes ou depois da palavra que modificam. Então você tem aqui o this is a cute cat, cute vindo antes de cat, que é o que ele descreve, e this cat is cute, tendo cute também vindo depois de cat. E normalmente quando nós estamos falando de adjetivos vindo depois de substantivos, mais frequentemente do que não, o que temos é o verb to be sendo utilizado, como vemos aqui, is cute. Agora, existem muitos tipos de adjetivos. Entre eles, há uma categoria que define, portanto, um grupo de adjetivos, e essa categoria é denominada de limitante, a categoria dos adjetivos limitantes. Eles ajudam a definir ou limitar um substantivo ou pronome, dizendo de qual grupo ele é, qual tipo ele é ou a sua quantidade. Então, com isso dito, vejamos. This sandwich is delicious. Então, percebemos que o this aqui está limitando. Dentro de todo um grupo de possíveis sanduíches que poderíamos estar nos referindo, estamos nos referindo de forma específica a este sanduíche. Então, this sandwich is delicious. Na categoria de adjetivos limitantes, existem o que nós denominamos de adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos modificam o substantivo que o segue para indicar a ideia de posse. Esses adjetivos são my, your, his, her, its, our e their. Muita atenção com a pronúncia, em especial do their, não é? Por exemplo, their house, their car. É muito parecido com o indicativo their, mas não é a mesma palavra. A pronúncia não seria their, como muitas pessoas dizem. Their house. Não. Their house. Tudo bem? Muita atenção. Continuando. I told my friend, my é um adjetivo possessivo, that I like someone. Then she told that to her friend, and that friend told that to his friend, and now everyone knows everything. Então você tem aqui her e his, junto com my, sendo adjetivos possessivos, que caracterizam os três friends aqui indicados e, mais precisamente, caracterizando a posse da relação deles com a pessoa que está sendo referido, não é? Com isso dito, continuamos. Aqui está um gráfico para ajudá-la a aprender qual adjetivo possessivo usar. Então, você tem aqui sentenças, ou mais precisamente palavras utilizadas tomando como referência a pessoa, sujeito, objeto, adjetivo possessivo e o pronome possessivo. Então, quando estamos falando na primeira pessoa no singular, ou seja, quando o sujeito é I, o objeto é me, e mais importante aqui, o adjetivo possessivo é my. E aí temos o my cat, por exemplo. E o pronome possessivo, mine. Na segunda pessoa do singular, you, temos o objeto you, o adjetivo your, então no exemplo, your cat, e o pronome possessivo yours. Então, o principal aqui elemento dessa tabela é o adjetivo possessivo utilizado, tendo em vista o sujeito. Então, as colunas de sujeito e de adjetivo possessivo são as mais importantes dessa tabela que temos aqui, tudo bem? Outros exemplos. Terceira pessoa do singular. He, him, his. O adjetivo, então, possessivo de he é his. E aqui temos o exemplo, his cat. E o pronome possessivo também é his. Então, aqui vejamos que tanto o adjetivo possessivo quanto o pronome possessivo são a mesma palavra, his. Mas vamos estar falando sobre pronomes possessivos daqui a pouco. Temos o she, her cat, hers. E o it, its cat, its, como pronome possessivo. Primeira pessoa do plural, we, us, agora o adjetivo possessivo, our cat, e o pronome possessivo ours.
Segunda pessoa no plural, you, your cat, yours. E por último, a terceira pessoa do plural, they, them, their, mais uma vez, atenção com a pronúncia, their cat, theirs. Agora, o adjetivo precisa concordar com quem possui e não com a coisa que é possuída. Muitas vezes as pessoas cometem o erro de tentar fazer com que a conjugação ou a maneira com que os elementos fazem a sua concordância quando estão buscando utilizar adjetivos possessivos é tomando como referência o que é possuído. Mas não, o elemento mais importante do qual a sentença tem que estar devidamente conjugada e devidamente congruente é com quem possui, a pessoa. Tudo bem? Então, o I, he, she, it é que define que nós vamos usar o my, his, her, its, não é? Então, continuando. No entanto, o verbo que é usado precisa de estar de acordo com o substantivo. Se o substantivo é singular, então o verbo é singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo estará no plural. Então temos aqui, she has a boyfriend. Her boyfriend is very kind. Então, temos aqui o her indo de acordo com o que é necessário. No outro exemplo, Peter likes to cook. His cooking skills are great. Então, temos aqui his também sendo utilizado de acordo. Os adjetivos possessivos são frequentemente confundidos com os pronomes possessivos. E, de fato, voltando aqui então àquela tabela, percebe que temos certos adjetivos possessivos que são basicamente iguais aos seus equivalentes quando falamos de pronome. Então vejamos aqui na terceira pessoa do singular, his cat, o pronome possessivo é his, não é? De fato, igualmente it. Its cat, its. Então é muito importante estarmos atentos ao fato de que adjetivos possessivos não são exatamente a mesma coisa que pronomes. Tudo bem? Continuando. Um adjetivo possessivo é usado para descrever um substantivo e vem antes dele. Por outro lado, um pronome possessivo é usado em vez de um substantivo, como também ocorre com qualquer outro pronome. Então, por mais que essa aula seja voltada para adjetivos possessivos, temos que compreender que também temos os pronomes possessivos, que não são o foco desta nossa aula, mas que já que são tão assim frequentemente confundidos com os adjetivos possessivos, é muito importante fazermos essa diferenciação. E um pronome possessivo é exatamente igual a qualquer outro pronome. Então você tem os pronomes I, he, she sendo utilizado ao invés de Caio, Andréia e, por exemplo, João. Para, então, evitarmos repetirmos na sentença Caio, Andréia e João quando eles já foram ditos anteriormente, evitando, portanto, como dito, repetição. Pois bem, quando então estamos falando de posse e a pessoa já entende sobre o que se está se falando sobre, o que é possuído, podemos utilizar pronomes possessivos para nos referirmos a o que ou quem possui o que, sem deixar este o que é possuído explícito novamente, já que anteriormente na sentença ele já foi dito. Então, vamos ver aqui exemplos. Your car is black. Your é um exemplo de adjetivo que caracteriza car. Agora, mine is white. Mine é um pronome que funciona como sujeito da sentença aqui porque você já entende que eu estou falando de carros. Your car is black, mine is white. Então, já que você já compreende que o elemento que estamos aqui falando sobre possuirmos é carros, já que eu já mencionei anteriormente que o seu carro é preto, o meu é branco. Assim você já infere, sem a necessidade de repetição excessiva, que estamos falando de carro e mais precisamente que o meu é branco. Tudo bem? Agora, alguns pontos que são importantes em termos da escrita e da fala, no qual nós não podemos nos confundir. Primeiro, não confunda its com its. A pronúncia é exatamente a mesma, mas a escrita do its, segundo aqui, tem um apóstrofo. Its sem apóstrofo é o adjetivo possessivo, que é o que nós estamos voltando nossa atenção aqui nesta aula. Já o its com apóstrofo é uma contração de it is, ou seja, verb to be. E o que vai definir, portanto, que o que você está falando é its, ou seja, its com apóstrofo. E sem é o contexto. Então vejamos a sentença aqui. It is a beautiful day. Contraído, it's a beautiful day, verb to be, nada de adjetivo possessivo.
Com isso dito, the dog was wiggling its tail. Its é o pronome possessivo. Então é muito importante aqui compreendermos isso. Its está se referindo a dog. Tudo bem? Não confunda there e they are. Não é? Em termos de pronúncia, there e there. There é o adjetivo possessivo para they. There é uma contração de they are. Então você tem aqui they are best friends. É igual à forma contraída they are best friends. E I wanted to see their performance, sendo there o elemento possessivo, mais precisamente o adjetivo possessivo que se refere a, por exemplo, provavelmente um grupo, uma banda que você está se referindo, tudo bem? Então, muita atenção nestes aspectos. Perfeito! Assim, então, temos a nossa revisão de adjetivos possessivos. Muito obrigado!